Hoje a gente vai falar sobre escala de permanência da linha-chave. A escala de permanência da linha-chave, como o nome diz, é uma abordagem que busca criar permanência no campo. E para criar essa permanência, a escala aborda várias camadas do planejamento, numa ordem do mais difícil de alterar para o mais fácil de alterar. Então, os trabalhos aqui no canal que vocês podem se aprofundar um pouquinho na escala. Hoje eu quero fazer um trabalho um pouco diferente, que é levantar os pontos cegos de cada camada da escala de permanência para vocês. Antes da gente começar, é preciso dar um contexto, né? Esse livro aqui é o Cenários Futuros, do David Holmgren. Ele faz dois eixos: a velocidade em que o pico do petróleo ou as mudanças climáticas se sobrepõem com as nossas vidas. Esse livro é de fundamental importância. O trabalho do David, na verdade, sobre essa questão da alfabetização energética. As pessoas não entendem muito a importância da alfabetização energética no planejamento rural. As propriedades rurais lucrativas, as propriedades rurais que vão ser capazes de fazer com que as pessoas permaneçam no campo e tenham sucessão familiar, elas obrigatoriamente serão energeticamente superavitárias. O David tem uma frase muito interessante que é o seguinte: a história do século XX ela é muito melhor entendida pela disputa pelo petróleo do que pela disputa das ideologias. Isso faz muito sentido no nosso tempo. Óbvio que a gente pode estender isso ao século XXI. É interessante aqui porque é o seguinte: se a gente tiver o pico do petróleo relativamente lento e as mudanças climáticas mais rápidas, a gente se encontra num cenário que ele chamou de tecnologia marrom. O que é interessante para a gente aqui é que ele já fez trabalhos sucessivos. Depois, em 2013, ele fez o quebra por demanda. Eu já falei, também tem trabalho aqui no canal falando sobre esse âmbito específico do trabalho do David, né? E ele realmente disse assim: olha, nós estamos aqui. Primeiro, por que é importante os cenários? Nós estamos num mundo onde as pessoas estão tentando facilitar o entendimento das coisas, porque a gente é bombardeado o tempo inteiro e as pessoas aderem a uma narrativa ou outra e acham que uma narrativa única vai resolver as coisas. Então, à direita a gente tem o negócio como sempre, né? O business as usual. E as pessoas acham que empreender, baixar impostos e tirar as travas burocráticas vai resolver o problema do mundo, porque as pessoas então vão inovar e vão resolver tudo. Isso é uma besteira, porque nós somos frutos da densidade energética que nós encontramos. Veja, o Império Romano, quando caiu, tinha as cidades com pouco mais de 1 milhão de habitantes. E provavelmente essas são as densidades habitacionais que a gente vai conseguir chegar sem os combustíveis fósseis. À esquerda, a gente tem as pessoas acreditando que nós vamos resolver as coisas centralizando o poder, organizando tudo, sindicalizando tudo, e aí a partir disso fazendo o melhor uso da energia. Nós não temos a energia necessária para centralizar em primeiro plano. Então, o cenário é interessante porque você tira a sua cabeça de ideologias fixas, né? E você coloca a se posicionar da seguinte maneira: se o cenário for X, como eu posso me preparar? Se o cenário for Y, como eu posso me preparar? Claro que eu estou falando de pessoas que querem protagonizar uma vida, né? Não estou falando aqui de pessoas que querem que o governo resolva tudo para elas, seja a direita ou a esquerda. A direita querem que o governo resolva tirando todos os impostos. E obviamente a gente precisa de menos impostos para os produtores rurais, principalmente os pequenos, né? Não é uma mentira. A gente precisa de mais impostos para super ricos e menos impostos para as pessoas que trabalham. À esquerda, a gente tem pessoas acreditando que a gente vai elevar o nível de vida de todo mundo para uma sociedade de consumo. Nós não temos energia para isso, né? Então as narrativas, elas são baseadas numa energia que está por trás, e a energia que embasa a nossa civilização é o petróleo. Então o cenário é mais interessante para pessoas, obviamente, que querem protagonizar soluções nas suas vidas. Isso não implica individualismo. Nós podemos protagonizar as soluções nas nossas vidas e nos conectar com a vizinhança, com a micropolítica, com as pessoas à nossa volta. Então, o buscar protagonizar não nos tira a responsabilidade de agir de maneira cooperativa e comunitária, mas numa escala onde nós alcançamos com as nossas ações, com a nossa influência, com as nossas decisões. Então, nós já vivemos aqui um cenário tecnologia marrom, o David já colocou isso, e esse cenário ele não volta aqui para baixo, né? Onde a gente tem aqui um cenário de tecnologias verdes, um cenário de guardiões da terra, né? Do tecnologia marrom, a gente só consegue passar para um outro cenário, que é esse mais vermelho aqui, que é o cenário de salva-vidas. Salve-se quem puder, né? O cenário já diz. Então, a gente precisa planejar propriedades rurais que estejam conectadas com esses cenários.
e conseguir avaliar os cenários. Nós já vivemos o tecnologia marrom, grande influência do Estado, os estados brigando por energia, burocracias cada vez mais fortes e um controle cada vez mais forte da população. Desse cenário, o governo não dá conta de amparar a dignidade das pessoas e muita gente cai num cenário de barco salva-vidas porque não tem muito como fazer. Algumas pessoas querem empreender, ganhar dinheiro para não ser a pessoa que vai estar sofrendo. Perfeito, tudo bem, cada um faz o que quer. Mas a gente precisa empreender soluções e não empreender economicamente apenas. E o empreender soluções implica atuar com outras pessoas, porque a nossa segurança ela está atrelada à segurança de outras pessoas. A nossa liberdade não vai até onde começa a da outra pessoa. A nossa liberdade, os nossos direitos, a nossa dignidade mantida em uma sociedade que está colapsando, ela só vai até onde a liberdade da outra pessoa comum também alcança. Então a gente precisa fazer coisas coletivas, né? Mas a gente não pode esperar por poderes centrais para fazer isso. Na escala de permanência, a gente começa por uma análise do clima e, de novo, a centralidade desse trabalho. O clima é uma das coisas muito difíceis de mudar e o clima está errático, está maluco. Nós precisamos planejar subsistência, o viver, as casas, as edificações precisam estar adequadas para um clima maluco, de muitos ventos, de enxurrada, de muita seca. E precisa estar, os nossos empreendimentos precisam estar ligados com a resiliência climática, ou seja, o que a gente pode produzir, que serviço a gente pode prestar, que não estão diretamente subjugados às loucuras climáticas do nosso tempo. Então a gente faz um estudo bem profundo da camada do clima, que é a primeira camada. A gente muda pouco, mas sofre com ele, né? Na segunda camada, a gente estuda a geografia. A geografia, a gente estuda ela por várias questões. Aqui na região sul do Brasil, por exemplo, para parte do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós temos um clima frio, é um clima subtemperado. Eu estou falando literalmente, né? Porque a gente está abaixo do trópico, né? Isso exige um planejamento de edificações diferente, isso exige um planejamento de empreendimentos diferente. Quando a gente estuda a geografia, a gente estuda o aspecto solar. Como que a gente usa o sol para melhorar as edificações, melhorar o nosso viver e maximizar a produção. Isso tudo é feito com aspecto solar. Quando a gente estuda a inclinação do terreno, a topografia, a gente tem a possibilidade de ter energia por gravidade. A água que desce morro abaixo pode ser encanada, a gente pode usar bombas carneiro, a gente pode usar mini hidroelétricas, rodas d'água, pilão, como tinha antigamente em várias fazendas, e a gente vai precisar voltar a usar essas coisas. Então a geografia é importante porque ela ajuda a gente a definir aonde a gente está na microbacia, de onde vem a água, como que a gente consegue captar a água e como que a gente entende esse terreno, né? A energia potencial desse terreno em relação ao relevo. Na terceira camada é a água. Exatamente porque a gente entendeu a energia potencial do relevo, a gente entende onde a gente consegue armazenar água. E a gente busca armazenar água com açudes, com cisternas, nos lugares mais altos possíveis. Para quê? Para a gente ter água por gravidade. Não precisa ter bomba, não precisa ter nenhum eletrônico, nem se faltar luz, não falta água. Isso é resiliência, né? Então tem uma série de planejamentos de como infiltrar água, de como captar água, de como distribuir essa água, de como fazer a água caminhar muito mais vezes no terreno antes de deixar o nosso terreno. Existem métricas e indicadores como a gente avalia que o nosso manejo da água está sendo bom ou não. Então tem maneiras da gente fazer isso, né? A gente faz isso na camada 3, que é a camada de água. Na camada 3 também a gente lida com saneamento ecológico. Os nossos efluentes, os efluentes da casa, águas cinza, águas servidas, os efluentes das edificações que lidam com animais, os efluentes dos plantios, porque também tem uma água que escorre ali com adubação, seja ela orgânica, né, ou não, a gente precisa lidar com isso. E a gente precisa lidar com isso dentro da nossa propriedade. Nós temos a responsabilidade de entregar uma água mais limpa na cerca da divisa de baixo do que a gente recebeu na de cima. Isso é um dever moral que a gente tem do manejo com a água. Depois da água, a gente vai para acessos e serviços, a quarta camada. Os lugares da propriedade onde a gente vai captar água e onde a gente vai distribuir água, muitas vezes a gente consegue colocar uma estrada interna na propriedade. As estradas internas, elas são telhados, elas são praticamente impermeáveis e elas vão pegar água em algum lugar e vão entregar água em algum lugar. O manejo da engenharia civil é se livrar da água. O manejo de uma propriedade ecológica, energeticamente eficiente, faz o maior uso possível da água.
Então a gente planeja as estradas de acordo com o relevo para maximizar a hidrologia. Veja, a camada 4 ela está retroalimentada pela camada 3 e pela camada 2. Quando a gente tem as estradas internas, a gente já pensou o relevo, já pensou a água, a gente consegue pensar os agroecossistemas, porque nós podemos então ter água por gravidade e ter irrigação por gravidade. Ao invés de gastar muito com irrigação, ao invés de ter dificuldades com secas ou com enxurradas, nós planejamos os sistemas de produção harmonizados com o relevo, harmonizados com a estrada, harmonizados com a água. Os agroecossistemas, eles precisam servir para trazer resiliência hídrica, resiliência climática, estabilização de solo e, obviamente, serem lucrativos do ponto de vista ecológico para que as pessoas possam ficar no campo. Só a partir de todos esses pensamentos a gente chega na camada 6, que são as edificações. De novo, as edificações aqui na parte sul do Brasil, por exemplo, elas têm que estar informadas majoritariamente pelo relevo, pela possibilidade de água por gravidade e pelo sol. Em outras partes do Brasil, essas edificações têm que estar direcionadas com os principais ventos, porque o que a gente quer, na verdade, é resfriar as casas na maior parte do Brasil e não aquecer. Isso se faz com um estudo também aprofundado e as edificações, obviamente, a gente está lidando com uma parte da habitação no campo, da ocupação territorial do campo, que impede com que os jovens entrem e impede com que as pessoas mais velhas saiam. As pessoas não têm conseguido aposentar pelo tanto de empréstimo que elas têm, financiamento, para edificações que supostamente são para produção. São obras malucas, né? Muito caras, que você fica ali preso 20, 30 anos no financiamento, que não te dão possibilidade de atuar de outras maneiras e que não são ecológicas. Então o preço, desde a casa até as edificações para lidar com animais, com beneficiamento, com galpão, estão entre as principais causas que impedem o começo das pessoas jovens no campo e impedem a saída das pessoas mais velhas porque elas estão presas em financiamentos. Então edificações climaticamente adaptadas, energeticamente positivas, superavitárias, são essenciais para que a gente possa construir essa permanência no campo. Essas edificações, elas precisam ser acessíveis, baratas, inteligentes, ecológicas, e aí também se faz presente a importância da arquitetura vernacular, né? A gente precisa parar de tentar fazer tudo que é moderno e a gente precisa voltar a fazer o que funcionava por séculos. O que é moderno é caro, custa financiamento e muitas vezes não dura 10, 20 anos. E o que era tradicional, você roda aqui no interior do Brasil para todo lado e as construções, as coisas que eram feitas há 70 anos atrás, 80 anos atrás, um século atrás, estão funcionando até hoje. Então o que é vernacular vai voltar a ser praticado. Depois que a gente colocou as edificações, que a gente já fez um estudo dos agroecossistemas, dos acessos internos da água e da topografia, a gente aí tem condição de fazer as cercas e subdivisões internas, porque as coisas ficam melhor organizadas. A gente tem que entender que as cercas, muitas vezes, elas atrapalham o fluxo interno de uma propriedade e o jeito que a gente circula dentro da propriedade tem que ser eficiente. Porque quando a gente tem um aumento do preço do combustível e a gente usa muito maquinário dentro da propriedade, o efeito do aumento do combustível é exponencial dentro da propriedade. E isso está diretamente ligado com o petróleo de novo. O preço dos combustíveis fósseis afeta o preço dos adubos, que afeta o preço do uso do maquinário, mesmo para quem trabalha na agroecologia, porque precisa de trator, precisa de roçadeira, precisa de motosserra, precisa de transporte, precisa de entrega, de logística. Então, uma propriedade bem desenhada, com cercas e subdivisões inteligentes, ela maximiza o uso, ela maximiza o manejo para que ele seja o mais elegante possível. E por fim, a gente chega na camada do solo. Veja, a gente foi clima, geografia, água, acessos, agroecossistemas, edificações, cercas, subdivisões e solo. A gente chegou na 8ª camada. O solo é uma das coisas mais fáceis de se recuperar quando a gente tem manejos ecológicos e manejos que combinam a integração animal ecológica. Que o pessoal tem integração animal que é feita do jeito industrial, aquela é nociva, né? Mas quando a gente consegue integrar os animais no sistema de produção, com agro-silvopastoril, com
áreas de pastagem intercaladas por corredores florestais, quando a gente consegue, por exemplo, coletar de forma inteligente o adubo dos animais que não usam químicos no seu manejo sanitário para poder fazer a adubação dos agroecossistemas, nós temos mais autonomia sobre o adubo, nós temos mais autonomia sobre a dimensão econômica e menos dependência de petróleo. Então o solo que está na oitava camada, o Yeomans, que foi o criador da escala de permanência, dizia que está entre uma das coisas mais fáceis de se recuperar, desde que a gente faça da maneira correta. Para a região sul do Brasil, que é onde eu tenho atuado majoritariamente, nós temos algumas especificidades dentro dessa camada. A gente precisa entender nos agroecossistemas o posicionamento dos sistemas florestais, dos corredores, dos pomares, porque eles influenciam na nossa capacidade de evitar geadas, eles influenciam na nossa capacidade de manter uma temperatura mais amena para os plantios, para as edificações, a maneira com que a gente coloca as árvores e os sistemas perto das edificações pode melhorar ou piorar a sensação térmica. Aqui a gente tem em muitas situações um risco de geada, a gente tem em muitas situações nessa região que eu estou aqui, risco de enxurradas, de enchentes, né? Como aconteceu em 2024. Então, a maneira com que a gente organiza a água na propriedade, ela nos ajuda a criar mais resiliência climática e hídrica, né? Tem os lugares onde a gente coloca um açude, uma vala de infiltração ou uma estrada que nos ajuda a redistribuir a água no terreno ao invés de canalizar ela em um lugar só. Então aqui na região sul, o posicionamento das árvores dos sistemas de produção, o posicionamento das casas, o posicionamento das estações ecológicas de tratamento de efluente, todas essas coisas, a maneira com que a gente faz, o material que a gente usa, tudo isso influencia na permanência. Uma propriedade gostosa, ela tem mais chance de ser lucrativa, porque ela é energeticamente eficiente, e ela tem mais chance de ter sucessão familiar, outras pessoas ficando. Eu estou gravando com vocês, eu estou aqui numa região e a propriedade onde eu estou tem um aspecto sul. Fazendo um estudo aqui no Rio Grande do Sul, vocês vão perceber o seguinte, que os vales que têm aspecto solar para o norte, eles têm um número maior de sítios e de propriedades familiares e elas têm condição financeira melhor. E os vales que têm um aspecto solar para o sul, que é muito frio, eles estão sendo abandonados. O êxodo urbano continua sendo a força maior desses lugares, simplesmente pelo posicionamento. Então a gente tem que conseguir pensar essas coisas para pensar a nossa permanência. A habitação, a ocupação territorial rural, ela não pode ser feita sem um conhecimento de geopolítica, de alfabetização ecológica e energética. É fundamental que a gente faça isso no nosso tempo. Muito em função das pessoas que acompanham o meu trabalho, tem pedido alguns vídeos um pouco mais técnicos e na medida do possível eu vou pegar cada camada dessa aqui e dizer um pouquinho do que pode ser feito. Para quem tiver interesse, eu estou com inscrições abertas até o dia 5 de maio. A gente está fazendo um curso na Montanha São Miguel, no município de Gravatal, sul de Santa Catarina. Nós vamos com um encontro mensal aos sábados, de maio até dezembro. São 8 meses, onde a gente vai abordar a escala de permanência da linha-chave, com exercícios práticos de planejamento, com exercícios práticos, inclusive, de gestão financeira e com muita informação dessas que eu trouxe para vocês, mas mais detalhada, né? Nós vamos trabalhar as edificações voltadas aqui para a região, nós vamos trabalhar a questão dessa inclusão animal que é importante, a gente vai trabalhar a questão da água, de acordo com cada município, como é que cada propriedade pode se preparar para conseguir coletar a água, não desperdiçar a água e não sofrer também com enxurradas e riscos de desabamento. Então a gente vai fazer um trabalho bem específico aqui para a região sul do país. O curso obviamente é aberto para todo mundo que quiser vir, até da China se quiser pode vir, não tem problema não. Mas vai ocorrer em Gravatal, sul de Santa Catarina, com as inscrições até o dia 5. Eu vou deixar um link aqui nesse vídeo para quem tiver interesse para aprender a planejar propriedades rurais usando a escala de permanência da linha-chave. E eu vou usar também a gestão holística, uma abordagem do Alan Savory, para trabalhar a estrutura de gestão, a tomada de decisão e a gestão financeira da propriedade também, que é uma das coisas muito importantes para o nosso tempo, que as pessoas têm relegado, né? Nós precisamos protagonizar a dimensão financeira das propriedades, precisamos saber fazer isso bem feito. A contabilidade, a gestão, as decisões acerca dos investimentos, né?
Então tem essa abordagem do gerenciamento holístico, tomada de decisão e gerenciamento holístico financeiro e a escala de permanência. Tudo isso em 8 encontros presenciais, que a gente vai sábado, o dia inteiro. Tem um turismo de base comunitário para receber vocês, algumas pousadas da região. Nós vamos comer também num restaurante local de uma pessoa que está apoiando lá a formação. Então, se você gosta da escala de permanência, se você quer aprender comigo, quer saber como você pode montar um sítio ou uma propriedade rural até de maior escala, de maneira energeticamente eficiente, climaticamente adaptada, lucrativa, com possibilidade de construção de sucessão familiar, está o convite feito para vocês. Formação continuada em escala de permanência da linha-chave, na Montanha São Miguel, Gravatal, Santa Catarina, comigo. Abraço, obrigado.